Gente, então, continuando aqui a nossa aula, a nossa explicação de como nós vamos produzir isto aqui que é o copo da vida, que foi proposto, foi explicado pelo Dr. Cash como uma forma de você criar um material que permite que você faça a descontaminação do seu corpo ou do corpo de outras pessoas através do uso da água energizada com esse material que nós vamos criar. Então você vê aqui que eu tenho dois copos, tá? Existem algumas ligações aqui, eu vou explicar passo a passo o que nós vamos fazer. Isso aqui já é ele pronto, você está vendo aqui pronto. Eu vou chegar até um pouco mais perto aqui da câmera, para você poder ver, ó. Não preocupa agora não, e tá ótimo, então, não preocupa agora não, porque o que você vai ver aqui, você está vendo a montagem final, mas nós vamos detalhar passo a passo isso aqui que você está fazendo, para você produzir a sua água plasmada, que é o descontaminante radioativo, que é o descontaminante de radiação, na verdade, né? Você vai usar uma água pura, que tenha energia suficiente para descontaminar elementos radioativos. Você vai entender o que eu estou falando. Vou colocar aqui, isso aqui é o resultado final. Para fazer, vou pedir ao nosso câmera para chegar aqui um pouco, abrir um pouco mais, aproximar um pouco mais a câmera, né, para focar mais aqui nessa região. Eu vou mostrar os materiais que nós vamos precisar para fazer o nosso copo. A primeira coisa que vocês vão precisar é de dois metais que são muito importantes para a gente produzir esse copo da vida. Nós vamos precisar de pedaços de fio de cobre. O que é o fio de cobre? Eu vou tentar chegar aqui mais perto para você ver, ó. Fios de cobre, tá? Que você encontra nesses fios de eletricidade. Então, imagina, às vezes você tem isso em casa, ou até no ferro velho, ou até no, assim, em algum guardado, ou com um vizinho seu, você pode tentar localizar fio de cobre. Você vê que é um fio rígido. Se você não tiver desse fio rígido, você pode buscar o fio flexível. Nós temos aqui, eu vou pedir para trazer aqui para mim, aqui embaixo da mesa, lá do outro lado. Você pode usar também o fio flexível, mas em último caso, se tiver desse fio mais rígido, esse fio que eu estou usando aqui é o fio de cobre de 1,5 milímetros. Você encontra, se não tiver 1,5, pode ser o 2,5. Tentar não usar um fio muito grosso, que vai ficar difícil de você dobrar, de você enrolar esse fio. Vou te explicar por que você vai precisar fazer com esse fio aqui. Você vai precisar fazer isso aqui, ó. Você vai ver que eu vou mostrar aqui para você. Está vendo aqui, ó, uma pequena mola. Você vai precisar fazer uma pequena mola. Aqui você vê, ó, uma pequena molinha. Vou tentar aproximar da câmera aqui para você ver. Não sei se vai pegar o foco aí. A câmera, não sei se ela vai conseguir dar o foco. E aí uma mola, tá vendo? Você vê aqui uma mola. Muito simples, né? Você vê, ó. Pode enrolar para qualquer lado, aí não tem problema. Aqui desse lado eu vou fazer um ganchinho, tá vendo? Ah, mas tem que ser uma mola bonitinha dessa. Não, você vai fazer uma mola de qualquer forma que você puder fazer. Eu vou te explicar como nós vamos fazer isso aqui. Agora eu estou mostrando só que materiais você precisa. Então vamos começar. Você precisa de 2 pedaços de fio de cobre de mais ou menos, ou de pelo menos
60 centímetros de comprimento. Então você tem, ó, um pedaço de fio com 60 centímetros, 70 centímetros mais ou menos, tá? Para fazer. Então separa 2 pedaços de fio de cobre. Como eu te falei, se não tiver o fio rígido, você pode usar desse outro tipo aqui, ó. Vou mostrar para você, ó. Quem puder usar o fio flexível, que é um fio que tem aquelas são vários fios fininhos dentro, né? Esse aqui, ele tinha a capa dele, ele era encapado assim, ó, tá vendo? Ele era um fio encapado. Aí a gente tira essa cobertura de plástico, né? E aí você vai ter o fio flexível. Fio flexível, ó, ele é aquele cheio de fios finos por dentro, né? Isso no caso de você não ter o fio rígido, que é esse fio duro, né? Você pode usar o outro. Mas vamos supor que você tem aqui o fio rígido. Tudo que eu fizer no fio rígido, você pode fazer com o outro flexível, tá? Então, primeiro componente que você vai precisar, esses 2 pedaços de fio rígido de em torno de 60 a 70 centímetros, tá? Pronto. Então, primeiro componente aqui do nosso material. O outro componente que você vai precisar de uma chapinha, tá vendo? De zinco puro. O que é zinco puro? Às vezes você fala assim, eu tenho zinco na minha casa, mas às vezes é aquelas chapas zincadas ou aquelas chapas usadas para fazer portão, para fazer telha, calha, sabe? Aquelas não servem. Por que não servem? Porque elas são somente banhadas aqui na superfície com o zinco, mas dentro, embaixo dessa camada, dessa tinta de zinco, elas são de ferro. E ferro não pode ter contato com o nosso copo da vida. Muita atenção com isso. O nosso copo da vida, esse primeiro copo que eu vou ensinar para vocês, ele só pode ter zinco puro e cobre. Mas Jefferson, onde que eu encontro zinco puro? Olha, se você conseguir adquirir pela internet, tudo bem, mas eu acho que nesses tempos está ficando tudo difícil, correios e tal. Existe zinco puro dentro de algumas baterias, sabe aquelas baterias? Eu vou dar um exemplo de uma bateria, mas eu acho que vou explicar um detalhe sobre a bateria. Vou mostrar para você uma bateria aqui, pequena, né? Mas esta especificamente, ela provavelmente não vai ter o zinco. Você tem que tentar achar uma bateria não alcalina, né? Ou pode ser que você consiga abrir uma bateria dessa e tenha zinco lá dentro. Ou uma pilha grande daquelas amarelinhas, né? Tem umas pilhas amarelinhas que não alcalinas. De preferência uma pilha não alcalina. A pilha não alcalina, dentro dela, você tira aquela primeira capa, essa de fora, às vezes tem um outro revestimento lá dentro, às vezes até de papelão ou de plástico, e dentro você tem zinco. O que acontece? Você precisa de um pedaço de zinco, pode ser maior ou menor. Isso aqui é um exemplo que eu tenho aqui uma chapa de zinco puro. Muito cuidado, não use zinco que tem ferro por dentro, né? Não use chapa zincada, não use aquele material para fazer calha nem portão. Tem que ser o zinco puro. O zinco, ele tem a característica que ele é bem flexível, bem maleável, ó. Eu dobro ele fácil, tá vendo? Eu consigo mexer com ele muito fácil. Então, esse zinco, se você vê que está muito duro, provavelmente tem ferro. E outra, para saber se tem ferro, pega um ímã, sabe aqueles ímã de geladeira, ou ímã mesmo
aquele ímã que atrai ferro, se você botar o ímã aqui perto e ele for atraído, ele colar na chapa, é porque essa chapa tem ferro, aí você não usa, entendeu? Se o ímã colar na chapa, é porque essa chapa tem ferro, aí você não usa essa chapa. Agora, se você botar o ímã aqui, agora muito cuidado, vai ter gente que pode confundir por causa da cor esse pedaço de zinco com alumínio. Alumínio, às vezes você acha fácil, mas não use nunca alumínio, nunca use alumínio. Também nunca use chumbo, nenhum outro metal que você não tenha certeza que é zinco. Se você tem certeza que é zinco, tá? Você pode usar, mas se você não tem certeza, não use, tá? Então não confunda isso com alumínio, tá? E também não use chumbo, porque são metais que vão gerar um problema muito grande, vão criar uma coisa perigosa. Então, use só o zinco puro. Então, segundo componente, essa chapa de zinco que a gente vai precisar. Então já temos aqui, recapitulando, 2 pedaços de cobre, de fio de cobre, de 60 centímetros, 70 centímetros, e uma chapinha de zinco puro, ok? A outra coisa que você vai precisar agora vão ser mais 2 pedacinhos de cobre, mesma coisa daqueles fios, sabe? Se não tiver o fio rígido, 2 pedacinhos de mais ou menos uns 15 centímetros, né, 12 centímetros, 2 pedaços pequenos. Você vai entender para que a gente vai usar esses 2 pedaços pequenos aqui. Vou colocar aqui então do lado. Então, recapitulando, ó, 2 pedaços de fio de 70 centímetros, 1 pedaço de zinco, uma chapinha de zinco, 2 pedacinhos de cobre também de mais ou menos 12 até 15 centímetros, tá? Bom, depois disso você vai precisar de 2 copos, vou colocar aqui para você ver, 1 copo, 2 copos, consegue ver aí 2 copos de vidro, observa aí, ó, 2 copos de vidro. Com esses 2 copos de vidro, né, você vai deixar aqui, tá? Nós vamos precisar, vou dar um exemplo para vocês. Cada copo desse aqui é de 500 ml. Ah, mas eu não tenho copo de 500 ml, posso fazer num menor? Pode fazer num copo menor, vou explicar para vocês. Eu só peço assim, tenta colocar 2 copos iguais. Você vê que você tem aqui 2 copos iguais. Tenta localizar aí na sua casa 2 copos iguais. Se forem 2 copos de 500 ml, melhor, você vai fazer mais quantidade. Você vai entender que quanto mais quantidade você tiver disso, melhor. No futuro, depois que a gente explicar essa montagem, eu vou te explicar como você pode fazer em vasilhames maiores. Às vezes você tem aqueles potes de palmito, potes de azeitona, de vidro, sempre de vidro. Não use para essa produção recipiente de plástico. Tem gente que posso fazer uma garrafa PET, posso cortar ela lá, fazer 2 copões assim e tal. Não é bom, não faça. Se não tiver jeito, se não tiver copo de vidro, faça. Mas eu vou explicar por que não é bom fazer na garrafa PET ou no recipiente de plástico, porque o plástico ele vai soltar materiais ali dentro do nossa produção que vão enfraquecer a força do material que a gente quer criar. Então procure fazer no vidro, procure 2 copos iguais, ok? Então vamos recapitular aqui de novo, né, nossos materiais. A gente fala aí, 2 pedaços de cobre, 1 pedaço de zinco e 2 pedacinhos aqui de cobre também, tá? Bom, depois disso você vai precisar de fio de preferência flexível, sabe aquele fio de ligar, fio elétrico.
Pode usar fio fininho, se não tiver, esse aqui é até um pouco mais grosso, é um fio de 1,5, né? Eu botei duas cores aqui, depois, né, não importa a cor, não importa a cor do revestimento do fio, só a cor do plástico. Você precisa ter fio de cobre, não use fio de alumínio, não use arame, porque alumínio vai ter o alumínio lá que não pode. O arame vai ter ferro, não pode. Tem que ser cobre, fio de cobre, fio de eletricidade comum. Pode ser fio de som, de aparelhagem de som automotivo, pode, desde que seja cobre puro o fio. Entendeu? Porque nessa montagem a gente só pode ter cobre e zinco. São dois metais únicos que a gente pode ter nessa montagem, ok? Então aqui eu vou reservar aqui, ó, o fio. Tá? Então, vamos recapitular: 2 pedaços de 60, 70 centímetros de fio, tá? De cobre, fio de cobre, uma chapinha de zinco, 2 pedacinhos de 15 centímetros de cobre também, tá? E fio, tá? De qualquer cor, aqui eu vou pegar um vermelho e um verde aqui, para ficar uma montagem mais didática, para vocês entenderem. Vocês vão ver como é que a gente vai fazer. Então até aqui está entendido? Beleza? E precisou dos 2 copos de vidro. Lembra que nosso negócio é fazer o copo da vida. Olha os copos aqui, os copos da vida. Pronto. Em seguida você vai precisar de uma caneta ou um lápis ou qualquer bastão, pode ser um pedacinho até de metal mesmo, de ferro, de alumínio, redondinho, né? Que você vai utilizar. Vou te explicar para que você vai usar esse bastão daqui a pouco. Então você precisa ter uma caneta ou um objeto cilíndrico, fininho assim, né? Pode ser um pouco mais grosso, tal, mas não muito fino, mas pelo menos aqui do diâmetro de uma caneta ou de um lápis, ok? Eu vou usar aqui essa caneta, vou botar aqui. Então vou voltar lá na lista. Eu vou repetindo essa lista porque isso é muito importante você entender essa lista de materiais. Depois você anota e vai procurar isso aí na sua casa, vai tentar com um colega, vai tentar com quem puder te fornecer esse material e aí você vai montando. Então voltando, ó, 2 pedaços de cobre, fio de cobre de 60 centímetros, 2 pedaços de fio de cobre em torno dos 15 centímetros, aqui que você tem 2 pedaços aqui, tá? Uma chapinha de zinco, fio flexível, de qualquer cor, aqui eu estou usando essas duas, uma caneta, tá? E, de novo aqui, ó, os 2 copos, que é o que a gente vai fazer. Próximo ingrediente aqui, o que você vai precisar? Você tem que ter à mão aí um alicate, qualquer alicate, tá? E você vai precisar às vezes cortar, dobrar um fio e tal, um alicatezinho simples, tá? Esse aqui é de ponta, melhorzinho para fazer viradas assim e tal. Vou usar muito pouco isso aqui, mas você precisa ter, tá? Que ajuda, isso aqui ajuda. Se não tiver, pode fazer na mão também, muita coisa que eu vou fazer na mão. Então tá aqui um alicate, tá? Vai precisar. Aqui mais um ingrediente. Próximo ingrediente que você vai ter é um estilete. Sabe como é estilete? Uma faquinha, pode ser uma faca. É porque você vai precisar disso aqui para, às vezes, cortar fio também, às vezes desencapar o fio. A gente vai precisar desencapar esses fios aqui, certo? Vai ter momentos aqui que eu vou mostrar para vocês que vocês vão precisar desencapar as pontinhas dos fios. Então, um estilete, que você acha aí fácil nas suas coisas aí, né? Poder usar, ok? Então temos aqui um estilete. Próximo material que você precisa ter, você vai precisar de sal de cozinha, qualquer sal. Qual sal que eu posso usar? Qualquer sal,
basicamente sal de cozinha comum, tá? Pode ser sal grosso, pode ser sal fino, pode ser sal do Himalaia, né? É mais caro, vai gastar dinheiro todo. Faz com sal barato. Ah, o sal tem iodo, não importa, faz o sal. Você precisa de sal, tá? Eu vou explicar para você a quantidade desse sal. Então tá aqui mais um ingrediente, que é o sal. Vou deixar aqui para a gente reservado aqui, tá? Você vai precisar de uma colher, tá? Essa colher vai ser útil para você, ó, pegar o sal, né, e colocar dentro do copo. A gente vai precisar disso aqui. Então você precisa de uma colher para essa montagem, tá? Quem puder, mas eu vou explicar que não é necessário, tá? Por que eu vou falar disso aqui? Tá vendo uma pilha, uma bateria, né? Uma bateria pode ser pequena, dessa daqui, mas ela não precisa, não deve ser nova. Mas eu estou mostrando isso aqui porque no vídeo original, onde o Dr. Cash, da Fundação Cash, faz a demonstração da montagem desse copo, ele usou uma bateria velha, uma bateria já bem fraquinha, para poder fazer as ligações aqui do copo. Mas esse vídeo dele, que existe na internet, foi lançado logo no começo do problema do coronavírus, quando existia uma emergência para se fazer esse material para ajudar o povo da China. Porém, logo em seguida ele mostrou na internet como fazer esta montagem dos copos sem a necessidade dessa pilha, ok? Então vocês vão aprender aqui como fazer o copo sem precisar dessa pilha. Eu estou mostrando ela aqui só de curiosidade para vocês, porque ela foi apresentada no vídeo original do Dr. Cash, mas você não vai precisar mais dessa pilha agora. Vou mostrar para você como você faz sem precisar dessa pilha. Vou botar só ela aqui, né, vamos dizer assim, de curiosidade, né, e ela vai virar de enfeite depois, tá? Não vai precisar dessa pilha, o que significa que é uma dificuldade a menos para você achar material, ok? Outras coisas que podem ser úteis, né, uma tesoura, tá? Isso aí pode ser útil aqui na sua montagem. Vou botar aqui a tesoura. Outra coisa que pode ser útil, quem puder, quem tiver uma fita isolante. Não será necessário se você não tiver. Se você tiver, tem uma utilidade para melhorar uma coisinha, mas se quem não tiver fita isolante, não tem problema. Então vou botar aqui a fita isolante, tá? O que nós vamos fazer agora, então, com esse material? Nós vamos dar início à montagem dos nossos copos da vida aqui, tá? A primeira coisa que você vai fazer, então vou pegar aqui o primeiro ingrediente, né, o primeiro elemento aqui, o componente do nosso copo da vida, que são esses fios de cobre, tá? Antes de começar isso aqui, eu vou só um ingrediente aqui que eu esqueci de falar, que é quem puder ter um pouco de soda cáustica. E eu vou explicar lá na frente para que é que você vai usar a soda cáustica, tá? Porque nós vamos fazer um processo aqui que vai depender ou de soda cáustica ou de você ter um fogão, você ter uma boca de fogão lá com fogo, né? Um fogão a gás, né? Porque tem uma parte aqui do que você vai precisar fazer que vai depender ou de soda cáustica, você pode fazer com soda cáustica, ou pode fazer com fogo também, fogo de fogão a gás, tá? Então, só para ter um detalhe, você tenha de preferência soda cáustica à mão, né? O que é soda cáustica, né? Você encontra isso aqui eu sei que as lojas estão fechadas, né? Eu sei que os supermercados podem estar fechados, estão passando por essa situação complicada, mas às vezes quem tiver isso em casa pode usar, pode fornecer também para um vizinho que esteja precisando para fazer também, entendeu?
entendendo? Soda cáustica, eu vou abrir aqui, ó, é aquele material que você encontra normalmente em lojas, né? Normalmente, que eu falo em tempos normais, a gente encontra na loja de material de construção, às vezes na loja de material de limpeza, são essas escamas aqui. Em supermercados também encontra, né? São essas escamas aqui, ó, né? Tá vendo aqui, ó, soda cáustica. Vou jogar aqui para você ver, tá vendo? Esse pó, né? São essas escamas. Muito cuidado com a soda cáustica, de preferência ter cuidado para não tocar, não respirar aqui em cima, né? Principalmente se jogar água aqui, isso esquenta, isso dá uns vapores. Se você respirar esse vapor, ele é tóxico, entendeu? Vai poder vai ferir os seus olhos, seu pulmão, né? Sua pele. Não deixe isso aí. Tenha muito cuidado com isso. De preferência, se tiver uma luva, mexer com luva com isso, tá? Bom, tá aqui a soda cáustica, só para detalhe. Então vamos voltar aqui no que a gente estava falando sobre esses dois fios, tá? O que nós vamos fazer com esses dois fios de cobre? Nós vamos pegar esses dois fios de cobre e vamos enrolá-los, né? Enrolar cada um desses fios para fazer essa molinha. Tá vendo? Que eu tinha mostrado antes. Nós temos que fazer uma molinha. Não precisa ficar bonitinha assim não. Você só precisa fazer uma molinha de qualquer jeito. Vocês vão ver como é que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o cobre, né? Você vê que eu tenho aqui uma ponta do cobre, tá? Vou deixar um tantinho aqui, ó. Porque vocês lembram como é que eu mostrei aquela molinha? É uma molinha, mas ela tem aqui em cima uma perninha, né? Viradinha, que faz um gancho, tá vendo ali um ganchinho? Isso aqui é uma molinha que você vai deixar ela pendurada. Olha o objetivo dessa mola. Para que você está fazendo isso? Porque você vai pendurar essa mola no copo. Olha só aqui o copo, tá vendo o copo aqui, ó? Nós vamos pendurar essa mola aqui na lateral do copo assim, ó. Ela vai ficar lá dentro do copo, ok? Penduradinha, por isso que eu fiz essa voltinha, deixei essa perninha, porque ela vai ficar ali, ó. Olha lá no copo, vê se você consegue ver ali a molinha, tá vendo? Ficou dentro do copo. Está tranquilo aí de você entender isso. Então nós temos que fazer duas molinhas dessa. Vou explicar por que duas. Então vamos lá? Fazer a primeira aqui, ó. E olha, deixei aqui um pouco, tá vendo? Estou deixando aqui um tantinho assim, uns 3 dedos assim, ó, 2, 3 dedos. Pode ser uns 2 dedos assim, 2 dedos assim, depende do dedo aí, né? Mas você vai deixar em torno de uns 5 centímetros, tá? Até menos, uns 3, 4 centímetros aqui para fora. E você vai enrolar a outra parte, tá vendo? Essa outra parte aqui, você vai enrolar em torno aqui da caneta para fazer aquela mola. Isso aqui é o que você precisa. Pronto, então, ó, vou fazer aqui, vou começar enrolando, tá? Você vê que é uma coisa muito, muito simples, qualquer pessoa faz, ó. Você está fazendo aqui uma molinha com esse seu fio flexível, né? Ó, vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo lá? Estou enrolando ali a bobininha, ok? Deu para perceber? Então eu vou continuar, ó. Tá vendo? Fazendo a mola lá. Você precisa fazer com o fio todo. Afinal, você vai ter aí uma molinha. Olha só. Viu? Enrolei, né, com a caneta e obtive aqui, ó. Aí essa perninha já ficou meio para cá. Eu vou
entortar. Aí o meu alicate aqui para que serve? Ó. Perninha lá, eu vou pegar essa perninha aqui e vou virar ela para cima, né? Para você poder entender aqui, ó. Eu quero que ela faça aquele ganchinho aqui em cima. Ó, virei a perninha para ela ficar para cima, tá vendo? Dá para ver aí? E do outro lado aqui, ó, vou fazer o ganchinho. Esse ganchinho para poder pendurar no copo. Ok? Então fiz aqui, ó, uma molinha. Tá pronta. Aqui a minha mola. Tá? Pronta. Com o ganchinho. Ali com o gancho. Ok? Então ela já vai servir para eu colocar lá no copo. Tá? Então essa primeira mola ela vem pendurar aqui no copo. Ok? Pronto, nós vamos fazer uma segunda mola igualzinho. Você vai fazer a mesma coisa com uma segunda mola, tá? Aquele processo todo de novo. Você já viu como é que faz. Eu vou fazer mais rápido aqui, porque você já sabe como é que é. Então eu vou enrolar esse fio e vou fazer a mola aqui. Você já sabe como fazer isso. Ok? Aqui enrolando, mesma coisa que você fez com a outra. Então você vai ter duas molinhas. Tá? E aí, ó. Pronto. Já criei mais uma molinha. Vou fazer aquela mesma coisa aqui, ó, com a perninha dela. Deixar ela retinha. Vou fazer um ganchinho lá que vai pendurar também. Então você observa aí, tá? Outra molinha igual àquela primeira. A joia de cobre. Só que essa segunda molinha, eu vou explicar para vocês que ela não pode ficar assim, com essa cor, que é a cor do cobre. Nós vamos dar um tratamento nela, para ela ficar desse jeito aqui, ó. Ela vai ficar igual essa outra aqui, ó, pretinha. Observa a diferença. A mola que a gente acabou de fazer é essa daqui, né? Nós acabamos de fazer essa daqui. Mas eu quero que ela fique pretinha assim. Como é que faz ficar pretinha? Com tinta? Não. Vai pintar a mola com tinta para ela ficar preta. Para ela ficar preta assim, eu tenho que ou passar essa mola no fogo, deixar queimar bem, sabe? Quando você bota um metal no fogo e ele fica em brasa, né? Que ele fica bem aquecido, você vai fazer isso com essa mola aqui e ela vai ficar preta. Ou existe um outro método, outra forma de você fazer isso, que é usando, lembra que eu falei da soda cáustica? Falei da soda cáustica. O outro método nós vamos usar a soda cáustica para fazer essa mola que estava aí na cor do cobre puro, né, ficar pretinha. A soda cáustica faz com que essa mola fique preta, tá? Ah, para que eu preciso dessa mola preta? Você vai entender lá na frente, porque ela é a chave de tudo, é essa mola preta. Você vai ter que aprender como fazer ela ficar preta assim, desse jeito, tá? E o método preferível é com soda cáustica. Se não tiver soda cáustica, você pode fazer no fogão, com fogo, queimando, tá? Vou mostrar as duas formas de a gente fazer isso. Para que eu vou usar essa mola preta? Essa mola preta, você lembra do copo lá, você já pendurou uma primeira mola lá, tá? A primeira mola está pendurada ali no copo, na borda do copo aqui, tá? Essa mola preta será pendurada aqui no meio
Para isso eu vou precisar, lembra daqueles pedacinhos pequenos que eu cortei? Que tem dois, né? É um para cada copo. Eu vou pegar um pedacinho pequeno, daquele de 13, 12, 15 centímetros. Isso vai depender do seu copo, né? Vamos supor, se eu tenho um copo com uma boca aqui de 10 centímetros, né? De largura aqui, de diâmetro, né? Eu tenho um copo aqui com 10 centímetros de diâmetro, eu corto esse pedaço um pouco maior, né? Porque ele vai passar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Essas bordas aqui eu vou virar, né? Com o meu alicate para fazer um varalzinho. Tá vendo? Isso aqui é uma haste, um suporte que vai servir para eu pegar a mola preta que eu vou fazer ficar preta, né? Ela vai pendurar aqui, ó. Ela vai ficar pendurada neste varalzinho. Tá entendendo aí? Então você vai ter uma mola de cobre aqui e a outra pendurada no varalzinho no meio do copo, no centro, certinho, lá você bota no centro, tá? A molinha preta, a molinha que você queimou no fogo ou que você deu um tratamento com soda cáustica, que nós vamos explicar isso, como é que vai fazer esse tratamento para ficar pretinho. Então olha só, nosso copo já está começando a ser montado. Então tem cobre aqui e tem aqui a mola nano revestida, ok? Lembra que eu vou dar umas viradinhas nisso aqui e vou explicar para vocês o que fazer para essa haste não ficar dançando aqui no copo e tal. Por isso que lembra que eu falei da fita isolante? Para você poder prender essa molinha. Se não tiver, não tem problema. Eu vou mostrar como, se você não tiver fita isolante, não tem problema. Então, ó, você vê que nós temos a hastezinha está aqui, né? Eu vou pedir aqui o meu câmera para dar uma chegada um pouquinho mais do vídeo, da imagem do vídeo, para aproximar mais do copo aqui para vocês verem, tá? Vou ficar mais perto aqui na minha mão, fechar um pouquinho mais aqui porque eu vou mostrar essa parte, né? Chega, afasta um pouco mais, deixa eu ver, aí deu, aí tá bom, aí tá pronto. Vou chegar aqui um pouquinho. Olha só, tá vendo aqui as pontinhas saindo, né? Eu vou pegar aqui um alicate, né? Posso tirar aqui, deixa eu desmontar rapidamente, só para a gente poder mexer com essa barrinha, né? Eu vou virar essas pontinhas para elas ficarem para baixo aqui, né? Olha só, pega aqui, dá uma viradinha aqui. Estou virando, olha o que eu fiz com a pontinha, vê se dá para vocês verem. Deixa eu ver se pega o foco aí da câmera. A câmera acho que não está com foco automático ligado, não sei se está. Que a distância, eu não posso ter uma distância muito próxima. Tá vendo? Eu dei essa viradinha, fiz um L aqui. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Para quê? Para poder ele ficar quietinho aqui em cima, né? Ele vai ficar aqui em cima, vou virar esse lado de cá também. Tá? Como eu te falei, o objetivo é fazer um suporte ali para pendurar aquela mola preta. Entenderam? Então, olha só. Vamos observar aí, ó. Não sei se o foco da câmera, tentando aqui pegar o foco da câmera. Acho que eu tenho que deixar parado que ela pega o foco. Então ficou aqui o varalzinho no meio, né? O varalzinho está aqui no meio, aonde nós vamos pendurar a nossa mola preta. Calma que eu vou explicar como é que faz a mola ficar preta, tá? Então ela vai aqui, ó, vai ser pendurada aqui no nosso varalzinho. Viu lá que chique? Ficou. Tá muito complicado o meu foco aqui na câmera,
não consigo pegar o foco. Mas deu para vocês entenderem. Então eu tenho aqui aquela mola de cobre, tenho aqui a mola também de cobre, porém ela foi escurecida, né? Ela foi carbonizada. Nessa tecnologia a gente chama que ela recebeu um nanorevestimento, um revestimento com nanopartículas, e basta você queimar, você está fazendo um revestimento com nanopartículas, ou basta fazer um tratamento com soda cáustica, né? No calor, ou né? Numa estufa. Eu vou explicar isso para vocês como é que vocês vão fazer. Pronto, então eu tenho agora duas molas de cobre, sendo que uma é um cobre puro, está pendurada aqui, e a outra é um cobre preto, que a gente chama de cobre nano-revestido. Não se preocupa com essa nomenclatura, não se preocupa com esse nome não. Me preocupa que você tem que deixar a mola preta, senão não funciona. A mola do meio tem que ficar pretinha, senão não funciona, tá? E ela vai ficar pretinha ou no fogo ou na soda cáustica, tá? A gente prefere fazer na soda cáustica, depois eu vou explicar para vocês por quê, tá? Mas você pode fazer nos dois. Se não tiver soda cáustica, pode fazer no fogo. A próxima etapa você vai precisar, eu vou pedir até para afastar um pouquinho ali o foco, o quadro, né, para a gente poder abrir novamente um pouquinho mais, só para pegar aqui a área toda, né? Pegando aqui o meu copo todo. Então agora nós vamos precisar, lembra da chapinha de zinco? Aquela chapinha que você pegou na bateria não alcalina, ou que você tem certeza que é zinco, né? Aquela plaquinha, aquela chapinha bem flexível, que é zinco puro, tá? Não é aqueles negócios que enferruja não. Você vê que o negócio que está enferrujado, aquela cor marronzada de ferrugem, não use, porque ali tem ferro. Também não use alumínio, parece da mesma cor, mas não é alumínio. Não use alumínio e não use chumbo, tá? Somente se você tiver certeza que isso aqui é zinco puro, ok? O que nós vamos fazer com isso aqui? Nós vamos colocar, você vê que já tem duas molas, nós vamos colocar, você vê que uma mola está aqui desse lado, nós vamos botar essa chapa aqui do lado de cá. Então nosso copo vai ter uma chapa aqui, e para ela ficar pendurada, né, quer que ela fique pendurada aqui, junto, né, com as outras. Então vai ter a de cobre, vai ter a outra de cobre pretinha, que a gente chama de nano revestida, e vai ter essa de zinco no outro lado aqui da borda do copo. Como é que eu faço para pendurar? Muito fácil. Você vai dobrar aqui a chapa, né? Dá uma dobradinha nela aqui. Ó, tá vendo a chapinha lá? Ó? Você vai dar uma dobradinha, bem de leve aqui. Você vai fazer uma dobra, tá? Olha só como ficou a chapinha, tá vendo? Fez uma dobra ali, ó, na chapinha. Muito fácil, que agora você pode pendurar aqui a chapinha de cobre do outro lado. Olha só como é que ficou a montagem do seu copo. De um lado você tem a molinha de cobre puro. No meio você tem a molinha de cobre preto, que a gente chama de cobre nano revestido, que você ou queimou no fogo ou você usou soda cáustica para fazer isso. E no outro lado aqui você vai ter a chapinha de zinco pendurada. Pronto, está montado a primeira parte do seu copo, tá? Montou o copo 1. E o outro copo? Lembra que eu falei que tinha que ter dois copos? Ó, o outro copo, você vai fazer a mesma coisa que você fez nesse. Você tem que ter dois copos gêmeos. Você tem que ter dois copos iguais, um ao outro. Então, se esse tem zinco aqui, né?
cobre nano revestido, cobre preto aqui no meio e tem cobre puro do lado de cá. Esse outro você vai fazer a mesmíssima coisa, certo? Só dar um corte aí nessa, vamos dar um intervalinho, eu vou explicar para vocês.